A paz do Senhor, amados irmãos e irmãs, que alegria ter você aqui para mais uma mensagem poderosa da Palavra de Deus. Hoje vamos mergulhar em uma passagem aparentemente simples, mas profundamente espiritual. A história da Torre de Babel. Uma narrativa antiga, registrada em Gênesis 11, que carrega lições atemporais para a nossa vida moderna. Prepare seu coração, porque Deus tem algo a revelar a você hoje. Você já se perguntou por que às vezes tudo o que planejamos com tanto esforço simplesmente não dá certo? Já teve aquela sensação de que está sendo parado por uma força invisível, como se Deus estivesse interrompendo seus planos? A Torre de Babel nos fala exatamente sobre isso. Uma construção interrompida, um projeto humano ousado, uma confusão de línguas e, no meio disso tudo, uma mensagem divina que atravessa os séculos até alcançar você, aqui e agora. Mas o que Deus realmente quis nos ensinar ao confundir a linguagem daquele povo? O que havia de tão errado em construir uma torre? Será que Deus tem algo contra grandes sonhos e projetos ousados? Ou será que o problema está no coração humano por trás desses sonhos? Às vezes, buscamos crescer, subir, aparecer, sem perceber que estamos tentando construir torres que nos afastam de Deus em vez de nos aproximar dele. Neste vídeo, vamos descobrir juntos qual é a lição espiritual que Deus deixou com essa história. Vamos entender por que ele agiu como agiu, o que isso revela sobre nosso orgulho, nossa busca por controle e como podemos realinhar nossa vida para andar segundo a vontade do Senhor. Fique comigo até o final, porque essa mensagem pode mudar completamente a forma como você enxerga seus próprios planos e até mesmo suas frustrações. Logo após o dilúvio, a humanidade começou a se multiplicar novamente. Os descendentes de Noé falavam uma só língua e decidiram se estabelecer numa grande planície em uma região chamada Sinear. Unidos, com um único idioma e um objetivo comum, eles disseram uns aos outros: "Vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo alcance os céus. Assim faremos um nome famoso para nós e não seremos espalhados pela terra." Gênesis 11:4. À primeira vista, parecia apenas um projeto de progresso e união, mas no fundo havia uma intenção egoísta, autopromoção e rebeldia contra a ordem de Deus. O plano deles ia contra o mandamento divino dado a Noé e seus filhos: multipliquem-se e encham a terra. Gênesis 9:1. Em vez disso, o povo escolheu se concentrar num só lugar, construir uma torre imensa e tornar seu próprio nome grande. Eles queriam independência, estabilidade, segurança, mas tudo isso sem depender do Senhor. A torre se tornou símbolo de um coração arrogante que desejava alcançar o céu pelas próprias mãos, sem obediência nem reverência ao Criador. Vendo isso, Deus desceu para observar a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E ele disse: "Se como um só povo falando uma só língua, eles começaram a fazer isso, nada do que intentarem fazer será impossível para eles." Então Deus decidiu intervir, não para destruir o povo, mas para interromper o caminho perigoso que estavam trilhando. Ele confundiu as línguas deles, fazendo com que não se entendessem mais. O que antes era união virou confusão. O projeto foi abandonado e o povo finalmente se espalhou por toda a terra, conforme o plano original de Deus. Aquele lugar passou a se chamar Babel, que significa confusão, porque ali Deus confundiu a linguagem dos homens. Mas mais do que isso, ali Deus revelou uma verdade eterna. Qualquer projeto que nasce do orgulho e da desobediência está condenado ao fracasso. A Torre de Babel se tornou um marco de advertência espiritual. Não se trata de uma torre apenas, mas de uma mensagem de Deus para todos os tempos, inclusive para mim e para você, hoje. A primeira coisa que precisamos entender sobre a Torre de Babel é que não se tratava apenas de uma construção.
Era, na verdade, uma manifestação do coração humano tentando alcançar o céu sem precisar de Deus. O povo não queria apenas uma torre alta. Eles queriam fazer um nome para si mesmos. Eles queriam fama, glória, reconhecimento. Queriam provar que juntos e com inteligência poderiam fazer qualquer coisa, até mesmo tocar o céu. Mas há um problema grave nisso: a ausência total de submissão a Deus. Esse povo havia recebido de Deus uma instrução clara: espalhem-se pela terra e povoem o mundo. Gênesis 9:1. Mas em vez de obedecer, decidiram se reunir em um só lugar, construir uma cidade e uma torre e dizer: não seremos espalhados. Eles estavam na prática dizendo: não precisamos de Deus, nós temos um ao outro, temos capacidade, temos nossos próprios planos. Esse é o retrato do orgulho, a tentativa de controlar a própria vida sem depender do Criador. E quantas vezes fazemos o mesmo sem perceber? Quantas vezes colocamos nossa confiança em planos bem estruturados, em nossa própria força, inteligência ou recursos e esquecemos de consultar a Deus? Quantas vezes oramos depois que tudo dá errado e não antes de começar? A Torre de Babel é um espelho do nosso coração quando tentamos viver uma fé que não se submete, quando construímos, planejamos, corremos e deixamos Deus de fora. Deus, em sua sabedoria e amor, não permitiu que aquela torre fosse concluída. Ele confundiu as línguas e interrompeu o projeto, não porque ele temia algo, mas porque ele viu o quanto aquilo destruiria o próprio povo. Era um plano motivado por orgulho, por autossuficiência, por rebelião. E Deus não abençoa obras que nascem de um coração que quer se engrandecer. Às vezes, quando Ele derruba nossos projetos, é justamente para nos salvar de nós mesmos. A confusão das línguas e a interrupção da obra não foram atos de punição apenas. Foram também um ato de misericórdia. Deus viu que o caminho que aquele povo estava trilhando os levaria à autodestruição. Ele poderia ter deixado que continuassem, que chegassem ao fim e colhessem as consequências do orgulho. Mas, por amor, Ele interveio. E é assim também em nossas vidas. Quantas vezes Deus desmancha nossos planos, não porque Ele nos odeia, mas porque Ele quer nos proteger de um futuro que ainda não conseguimos enxergar. A verdade é que a obediência a Deus nos protege. Mesmo quando não entendemos o porquê de uma direção divina, precisamos confiar que Ele sabe o que está fazendo. O povo de Babel queria estabilidade, segurança, controle, mas Deus queria movimento, expansão, propósito. Eles diziam: não vamos nos espalhar, mas Deus havia dito: espalhem-se. Quando há conflito entre nossa vontade e a vontade de Deus, quem precisa ceder somos nós, porque só Ele sabe o caminho que leva à vida. E é aqui que entra um exemplo real, que talvez você já tenha vivido. Imagine alguém que sempre sonhou em abrir um negócio. Ele se esforça, planeja, junta dinheiro, monta tudo, mas nunca ora, nunca consulta a Deus. No coração ele pensa: eu vou vencer, eu vou prosperar, eu vou mostrar que sou capaz. Tudo começa bem, mas aos poucos os problemas surgem. Dívidas, crises, portas fechadas, nada flui. Então, no meio do caos, essa pessoa dobra os joelhos e finalmente ora: Senhor, por que tudo isso está acontecendo? E Deus responde, não com raiva, mas com amor: você me deixou de fora. Agora que tudo caiu, você finalmente me ouve. Quantas vezes precisamos que tudo desmorone para nos lembrar que sem Deus nada se sustenta? A Torre de Babel nos ensina que o caminho para o céu não é construído por nossas mãos, por nossos méritos ou por nossa força. Não existe torre humana que nos leve até Deus. Só há um caminho, e esse caminho tem nome: Jesus Cristo. Ele não é uma construção. Ele é a ponte entre o céu e a terra, entre o nosso pecado e a salvação. Babel foi um esforço humano para alcançar Deus.
A cruz foi o esforço divino para alcançar o homem. Onde o orgulho nos afasta, a graça nos aproxima. Onde nossos planos falham, os planos de Deus triunfam. Meus amados irmãos, a história da Torre de Babel não é apenas sobre um povo distante e antigo. É sobre nós, é sobre mim e você. Sobre quantas vezes tentamos construir nossos próprios caminhos com nossas próprias forças, tentando alcançar o céu com tijolos feitos de orgulho e rebeldia. É sobre momentos em que Deus, em sua graça, precisou nos parar para nos salvar. Se seus planos estão sendo interrompidos, se você sente que tudo está saindo do controle, não se desespere. Pode ser que Deus esteja apenas te protegendo de algo que você ainda não vê. Pode ser que Ele esteja te chamando de volta para a dependência total. Às vezes, quando Deus confunde as línguas ao nosso redor, quando tudo parece não fazer sentido, é porque Ele está tentando nos lembrar que o caminho certo não é o nosso, mas o dele. Hoje, o Senhor está te chamando para deixar de lado as torres que você tentou levantar com base no orgulho, na pressa, na autossuficiência e voltar a confiar, voltar a obedecer, voltar a depender, voltar a sonhar, mas agora com Ele no centro. Não há vergonha em recomeçar quando se recomeça com Deus. Não importa o quanto você tenha tentado sem Ele. Hoje é o dia de entregar tudo em suas mãos e dizer: Senhor, eu não quero mais construir sem Tua direção. E se essa mensagem falou ao seu coração, eu te convido agora a curtir este vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que precisa ouvir essa verdade. Aqui, todas as semanas, trazemos mensagens que restauram, que curam, que reacendem a fé. Mensagens como esta, que Deus usa para nos lembrar que Ele ainda tem planos maiores do que os nossos. Em breve, teremos outro vídeo com mais palavras de vida, esperança e transformação. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Fique na paz de Cristo e até o próximo vídeo.